Primeiramente, eu gostaria de agradecer por você estar batendo esse papo aqui comigo aqui com o Empreender a Mais, você está investindo esse tempinho aqui, né, eu falei para você o grande intuito desse projeto aqui, Empreender a Mais, é ajudar pessoas que querem ter o seu negócio próprio e por algum motivo está travada, né. Aí conversando com a Luciana, ela falou assim: "Ó, fala lá com o Paulo, ele tem uma história bem legal lá". Aí eu fiquei curioso, cara, para conhecer a sua história. Cara, obrigado pela oportunidade de estar aí. Fiquei contente, que ainda mais vindo da Lu, né? A indicação aí, ela é uma referência. Ainda mais que a minha parte de burger, assim, que eu aprendi foi com ela, né? Então, assim, cara, se ela lembrou de mim, eu fico mais contente ainda. Pela história do projeto que você falou também, fico super contente em estar fazendo parte disso. Porque, cara, o intuito de tudo quando eu comecei realmente foi porque eu não tava numa vibe legal, não, velho. Entendi. Daí, cara, foi a minha história, cara, você perguntou aí, né? Eu sou Isso, engenheiro começar se civil. apresentando aí pra gente aqui do Empreender a Mais. Vamos lá, meu nome é Paulo. Eh, cara, eu sou engenheiro civil, eu tenho uma construtora e, cara, quando iniciou a pandemia, assim, e tal, foi um baque mesmo, assim, mundial, né. Mas, cara, pra mim, falando por mim particularmente que eu vivi muitos estresses, assim, de trabalho e tal. Eu, como estava em casa, não tinha mais horário fixo, não tinha horário pra nada mais. E eu peguei e, cara, começava a responder cliente de madrugada e tal, e comecei a ficar estressado. Daí até que comecei a me pegar, cara, eu ia tomar um banho, eu estava chorando. Daí Uhum. minha esposa chegou em mim e falou assim: "Cara, amor, você não é desse jeito, você tá estressado comigo, assim, coisa bobeira, você tá se estressando, você não é assim, você é alegre, você é sorridente, tô sentindo falta disso". Daí na hora que ela falou isso, eu falei: "Meu Deus, preciso de ajuda". Daí eu Uhum. fui procurar uma psicóloga, cara. E a psicóloga falou pra mim assim: Paulo, você tá num estresse muito grande, pelo que você tá falando, você não se desliga do trabalho, você precisa de algo pra se desligar". Eu Uhum. falei: "Meu Deus, mas o que que eu faço?" Dela: "Paulo, você se conhece, você tem que saber as coisas, faz uma coisa que você gosta bastante". Daí ela me perguntou: "O que que você gosta?" Daí eu falei: "Gosto de jogar bola". Daí ela falou assim: "Então, te indico você jogar bola, pra você se desligar do trabalho". Eu falei: "Mas é pandemia, não tem lugar pra jogar bola, não tem como ter contato com alguém". E isso foi em 2021. Daí final de 2020, começo de 2021 ali. Uhum. Daí eu cheguei em casa, tal, troquei ideia com a minha esposa, conversei com ela. Daí ela falou: "Amor, você gosta de churrasco, vai fazer churrasco". Daí eu falei assim: "Churrasco, vou fazer no final de semana". Ela, pelo que a psicóloga falou, até a Maiara é o nome dela, um abraço. E, cara, eu falei: "Amor", ela falou que eu preciso fazer algo pra me desligar. Daí ela falou: "Cria um canal no YouTube". Eu falei: "YouTube? Eu não sei nem ouvir música no YouTube direito, eu mal uso". Enfim, eu não conhecia realmente tanto a plataforma, né. Aham. Daí passou um tempo, daí, cara, foi uns 3 meses aproximadamente aí, 3, 4 meses em oração, e tive um toque aí, algo que entrou no meu coração, que eu falei: "Vou criar um perfil no Instagram". Cara, daí eu criei um perfil no Instagram. E no início eu falava de curiosidades, falava que tinha do Guinness Book, Uhum. daí eu falei, tinha um artigo lá que eu falei sobre onde iniciou o rodízio aqui no Brasil, no Brasil não, né, pelo que eu estudei lá, foi no mundo mesmo, assim, foi onde iniciou e tal, enfim. Fui falando do churrasco mais longo, enfim, fui falando sobre isso, mas sem pôr minha cara, porque, assim, falei: "Eu não tô bem ainda, então calma, vou um passo de cada vez, vou galgar devagarzinho e vamos esperar ir acontecendo, né". Uhum. E, cara, sempre mantendo, assim, eu falei: "Eu preciso ser constante no que eu for fazer", porque pra mim eu sempre levei como tratamento e, cara, eu falei: "Se é um tratamento, eu não vou poder parar, eu tenho que continuar". Só que eu não sabia até onde eu ia me machucar se alguém falasse mal da página, mal de mim, enfim. Então, cara, Entendi. quem sabia era minha esposa, acho que minha irmã, meu cunhado, meus pais, assim, quase ninguém. E, enfim, não tinha meu rosto, não tinha nada. Até esse tourinho aqui era o logo do início, que é Uhum. um caso de churrasco, boi, fogo, enfim, foi uma mescla aí que eu Uhum. tive essa ideia. Cara, enfim, daí passou algum tempo, eu iniciei o perfil dia 26 de abril de 2021, foi quando eu iniciei. Daí em novembro, mais ou menos aí, eu peguei e falei: "Amor, vou dar a minha cara a tapa, acho que eu já tô melhor e tal, e tem me feito bem. Então o pessoal sabe já da história, então eu vou pôr minha cara lá, vou falar o porquê de tudo, tal", e enfim. Daí ela super te apoia, eu vi que você teve uma transformação, eu vi essa diferença. Então, assim, vai lá que daí ela falou: Se não der certo alguma coisa por algum motivo, eu vou estar aqui com você, mas eu te indico para continuar sempre caminhando ali, sendo constante igual você tem sido". Falei: "Então bora". Daí eu coloquei minha cara a tapa e tal, e assim, pra você ter ideia, nesse período de abril até mais ou menos novembro ali, cara, de verdade, eu devia ter uns 200 seguidores, assim, ó, tipo, muito pouco, sabe? Então, assim, e eu nem falo seguidores, eu falo que são pessoas que me trataram, porque
Cara, era uma mensagem de apoio, uma mensagem de motivação, assim, sabe? Enfim. Daí eu joguei na minha rede social particular, no meu Facebook lá, e, cara, daí já foi tipo uns 600 seguidores, assim, e tal. Falei, cara, que Uhum. legal, galera se identificando com a amizade que tem comigo, se identificando com a minha causa, tal. Cara, que legal. E beleza. Daí eu fui, e daí, só que eu falei, agora que realmente pus minha cara, tem que ir pra cima, vamos estudar, vamos entender, vamos aprender da plataforma, tal. E até então só Instagram que eu trabalhava. Deu, Uhum. deu uma mensagem aqui, aconteceu alguma coisa aí? Não, não. Ah, beleza. Daí até então, assim, eu só tinha Instagram, não me preocupava com nenhuma outra rede social, daí veio a vibe do TikTok. Cara, o TikTok eu Uhum. nem também não cheguei a estudar tanto sobre a plataforma, mas sobre o Instagram em si, cara, fui aprender sobre, eu vi que ia ter atualização dos Reels, já me preparei antes, tal. Daí, cara, em 2021, assim, a meta de 2021 foi eu encerrar o ano com 1.000 seguidores. Falei, cara, vai ser minha Uhum. meta e pronto. Daí, no dia 26 de dezembro, eu tinha 1.024 seguidores, se eu não me engano. Que Daí eu legal. falei, cara, top. Daí, beleza. Daí, final de ano em si e tal, continuei postando tudo, mas sem muito um planejamento de postagens e tal, porque hoje eu sempre vou me planejando, vou colocando datas, fazendo um cronograma, enfim. Daí, beleza. Daí virou o ano. Em janeiro ali, falei, cara, do dia 1º de janeiro eu fiz uma oração e falei, Deus, a minha meta é eu chegar em 5.000 seguidores agora nesse ano. Mas força à vontade que vá mais. Foi bem dessa forma. Daí foi assim, coisa de 3 meses mais ou menos, aí eu já tava com 20 mil. Eu falei, Ah, que foi um legal. absurdo, assim. E daí eu entendi o meu tipo de público. Daí eu já, assim, antes de eu fazer, postar os Reels, tudo, eu estudei, entendi qual era o meu público, a idade do meu público, se eram mais homens ou mais mulheres, qual a linguagem que, apesar de eu usar a minha própria linguagem, né, normal, igual eu tô conversando com você, é o que eu uso lá nos stories e tal, Aham. mas eu comecei a entender, assim, como eu conseguia entregar algo de qualidade para eles, entendeu? Entendi. Daí, cara, através desse tratamento aí e tal, aconteceu assim, a Tramontina me contratou para fazer propaganda para eles. Fui no maior evento de churrasco, assim, da região aqui, bobear até do Brasil aí, tinha cerca de 15 mil pessoas no evento lá, e eu fui como um convidado da Tramontina pelo marketing que eu fiz para eles. Fiz o marketing pro iFood já também, que hoje é a maior plataforma de delivery do Brasil, né, cara? Assim, e apesar de ter iniciado aí um tratamento, ainda considero um tratamento que é incrível o quanto eu tô mal, eu chego no Instagram e a galera tá conversando comigo, tá assim, se identificando, sabe, ali, e assim, tá virando dinheiro, virou uma profissão também e tal, mas, cara, é muito assim, eu vou levando de uma forma leve, sabe? O meu estilo de Entendi. vida é levar a vida leve, entendeu? Entendi. Então, assim, eu tenho os compromissos, eu tenho minhas metas, eu tenho meus objetivos, meus sonhos, mas eu sempre vou fazendo de uma forma leve e atingindo esses objetivos. E, cara, vai fazer 2 anos mês que vem agora, assim, tô com um pouco mais de 30 mil seguidores, apoiadores, né, da minha causa lá. Cara, é magnífico, iniciei um projeto agora no YouTube também, faz alguns meses aí que eu comecei a postar alguns vídeos dos shorts mesmo, para entender a plataforma, para ver como que é e tal. E no dia 5 agora, a primeira mão agora, hein, dia 5 eu comecei a postar hoje no Instagram. Dia 5 de abril eu começo o primeiro vídeo lá dos meus ensinamentos, cara. Eu vou ensinar, assim, se você não souber fazer churrasco, você vai saber fazer. E de graça. Legal. Bacana, bacana, Paulo. Paulo, vamos entender tudo isso. Eu fiquei curioso aqui em vários trechos aqui. Vamos lá. Você falou aí, foi contando, e agora eu tenho curiosidade de alguns pontos aí. Pelo que eu Sim. entendi, então você tem uma empresa, é uma Isso. construtora? Isso, uma construtora. Eu Tá, trabalho hoje. Sim, vamos pode falar um falar. pouquinho dela? Bora, vamos lá. Você está com quantos anos, Paulo? Eu tenho 30. Tem 30? Essa Isso. construtora, você é engenheiro civil, né? Isso. E você A gente montou essa. iniciou. Pode falar, pode falar. Oi, desculpa aí, cortar. Eu Não, falei, e vai você brigando aí, iniciou então. ela quando, a construtora? A gente iniciou em dezembro de 2014. Foi quando a gente iniciou. Daí, junto com a minha irmã, que é arquiteta, a gente trabalhava juntos. Daí, Ah, no início, entendi. eu não era formado em engenharia civil ainda, então, assim, ela era responsável técnica, tudo, né? Uhum, E foi uma empresa, assim, a gente fala familiar porque sou eu e ela, né, trabalhando junto. Agora, esse ano, foi uma transição que ela está se desligando, eu vou continuar sozinho, porque ela se mudou de cidade, enfim. Mas, cara, a construção também na minha vida, meu pai trabalha com construção faz uns 30 anos, né? Então, entendi. cara, veio já de berço, já aprendendo. Eu Entendi. nasci, ele já estava na construção lá, praticamente. Então tá. Então, 2014 você abriu a construtora junto com sua irmã, né? Isso. E foi o seu primeiro contato assim com o negócio próprio? Cara, foi um negócio próprio, assim, algo.
principalmente desse tamanho, foi realmente o primeiro, assim, apesar de ter vivenciado com o meu pai a vida dele, né, assim, não que foi que eu comecei cego, né, comecei já tendo um ombro aí para eu me apoiar, entendeu? Entendi. Daí que veio dali. Conta um pouquinho dessa história aí, um pouquinho. Antes de você abrir a construtora, o que que você tinha de experiência profissional? Como que era a sua vida aí? Só para me conhecer um pouquinho antes de você iniciar a jornada sua empreendedora. Sim, antes de quando eu comecei a estudar, assim, fazer a faculdade e tal, eu tinha uma ideia já de trabalhar para mim, Uhum, porque acredito pela educação que eu recebi e tal, é, enfim, eu sempre vi meu pai trabalhando para ele, então eu falei, cara, eu me espelho nele, eu quero trabalhar para mim. entendi. É, daí eu comecei a estudar, comecei a ir atrás da formação. Nesse meio tempo, eu trabalhei numa empresa em Taubaté, Uhum. daí pode falar o nome da empresa? Pode sim, fica tranquilo. Daí eu trabalhei, a Arevale, o nome da empresa, trabalhei Uhum, lá, fui contratado e tinha mais ou menos aí 19 anos, aí moleque de tudo ainda, daí uhum, foi realmente assim, o primeiro emprego registrado, formalizado e tal, eu já tinha feito com o meu pai mesmo, antes de eu ir lá, para eu ganhar uma experiência, entender como é o mercado, como é tudo, fazia trabalhos de office boy, que foi o uhum. pontapé ali. Daí disso eu fui para trabalhar como assistente de engenharia lá na Arevale, e daí fiquei alguns anos lá e a gente fez um acordo lá, tal, daí eu saí da empresa. Daí quando eu saí, eu falei, preciso aprender algo diferente para quando eu ter a minha construtora, que eu tenho meu sonho é construir um prédio de 16 andares. Esse é meu sonho. Você tinha esse Não me sonho? per... Não, ainda tenho, ainda Aham. vou construir. Ah, entendi, É, assim, entendi. não me pergunto por quê, que eu não sei responder o porquê de 16 andares, mas é 16 Uhum. andares. Né? Acho que é porque é grande. Enfim, daí, cara, tem esse sonho ainda. E quando eu saí de lá, eu falei, preciso aprender algo diferente. Daí eu fui trabalhar, fui fazer estágio. Daí, assim, eu reduzi toda a minha folha salarial, reduzi, assim, meu estilo de vida e tal, para eu aprender a fazer orçamento. Eu fui fazer estágio de orçamentista. Ah, que Daí, legal. era estagiário de engenharia ainda. E daí eu fui aprender a fazer orçamento, aprender tabelas, aprender, cara, dar uma melhorada no meu Excel também e tal, né, nessa Uhum. parte, sabe? Daí, cara, aprendi tudo isso. Isso foi em torno aí de 2013, já 2014. Daí, em 2014, final do ano, foi quando eu comecei. Foi a Arevale, foi 2011, 2012, mais ou menos. Acho que foi uns 2 anos e meio aí, iniciando em 2011. Daí, depois de 2014, ali, eu fiquei pouco tempo de orçamentista e tal. Daí, final do ano, foi quando minha irmã e eu introduzimos aí, iniciamos a nossa construtora. Até hoje aí, trabalhando nesse ramo aí, construindo. E a gente Entendi. brinca aí que... Brinca não, né? A gente fala que a gente tem a consciência que, cara, vender casa é um sonho, né, de uma pessoa ter uma casa, né, ter uma casa própria, de onde morar. Então, cara, a gente leva com o máximo respeito aí, né? Entendi. Então, e você constrói para você mesmo ou constrói para outras pessoas também? Hoje a gente está construindo mais para as pessoas mesmo. A gente já, assim, da planta até a entrega da chave. A gente já assume tudo já. Uhum. Nos últimos anos aí foram até assim no nome do próprio cliente, que ele já eu tenho terreno, eu tenho um financiamento, eu tenho isso, tenho aquilo, eu preciso de alguém para construir. Beleza, vou lá, administro a obra, administro a compra de material, faço toda a administração mesmo da casa. Eu falo que o cliente só tem a responsabilidade, assim, a dor de cabeça boa, que é escolher os acabamentos, escolher pintura, piso, enfim. Entendi. Então, estou entendendo um pouquinho essa história, Paulo. Então, você iniciou sua jornada ali começando o primeiro emprego numa fábrica, né? Mas sempre com a Isso. visão de ter um negócio próprio, por influência do Uhum. seu pai, da educação que você teve, né? Mas primeiro você foi Sim, aprender um pouco, que isso eu acho que é uma coisa bem legal para as pessoas que querem ter um negócio, às vezes vai até um CNPJ de outra pessoa para aprender, né? Vai empreender sim. dentro de um outro CNPJ, vai ter essa experiência, né? E você fez isso, aí depois você foi estagiar, né, em busca de conhecimento Isso. mais em direção ao que você queria, né, de abrir o seu negócio. Aí depois você teve essa oportunidade junto com a sua irmã e abriu a construtora, né? Sim, E como que sim. foi esse comecinho aí, abrir junto com a sua irmã? Como que foi essa relação, os primeiros anos ali, começando esse negócio? Que não, construção não é fácil, né, cara? É administrar É, muita coisa, né? exatamente. Cara, foi assustador, falar a verdade, assim. É, Foi uma sensação cara, de alegria de estar iniciando algo novo e de medo de tô em algo novo, sabe? Assim, sim, sim. apesar de eu ter, assim, vivenciado muito,
graças a Deus, na fábrica, eu tinha contato direto com os diretores, com a gerência, com o dono da empresa e tal. Então, eu já entendia a responsabilidade ali que eu exercia já sendo um assistente de engenharia. Daí, cara, Aham. quando eu fui para a construção junto com a minha irmã, cara, a Patrícia e eu, a gente tem uma amizade incrível, assim. A gente sempre se deu muito bem, a gente até assim, os próprios clientes falam que conexão que vocês têm, sabe? Então, acredito que isso foi algo que ajudou muito, porque eu vim com essa experiência de pessoas, de administrar pessoas, de fazer administração de orçamentos, tal, de materiais, e ela veio com a questão de parte de projeto, parte burocrática, de criação de plantas, Uhum. serviços em órgãos públicos, e também ela tinha o escritório dela, né? Então, assim, como ela já tinha escritório, ela já veio também com um conhecimento, sabe? E, cara, foi plena confiança mesmo, assim, de ela faz o dela, sabe fazer o dela, eu tô envolvido, mas ela fala com maior propriedade, e a minha área, ela tá envolvida, mas eu falo com maior propriedade, faz um relacionamento entre nós Entendi. dois. Que, de verdade, acredito que tá aí 7 anos, né? Cara, Isso. nesses 7 anos aí, o que manteve mesmo nossa construtora tá fluindo, tá andando, a gente tá trabalhando, foi esse relacionamento de confiança, sabe? De cada um entender o lugar deles. Assim, eu me preparei, eu estudei e eu sei do que eu sou capaz. Ela estudou, ela se preparou e ela sabe do que ela é capaz. Então, sempre em comunicação, que é, cara, um casamento. Não tem como não ser. Você tem que ter a comunicação. A base nossa sempre foi isso. Daí, Legal. nesses últimos anos, como ela não está em Pinda, né, ela está em outra cidade, até por isso que tá tendo essa transição de ela não vai estar mais junto comigo aqui. A Uhum. gente, nesse período aí de 1 ano e meio, 2 anos aí, cara, nossas ligações demoram 1 hora e meia aí pra gente se falar por telefone, porque tem que decidir, tem que resolver, tem que atender todos, né? Entendi. E eu acho que se eu tivesse algo para eu falar, cara, é comunicação. Eu acho que foi a base mesmo de ter esse caminho percorrido já de 7 anos aí, sabe? Para administrar, porque também, assim, por que eu falo isso? O nosso trabalho, apesar dela fazer o lado dela e eu fazer o meu, é muito conectado. Por exemplo, se ela Sim. faz uma planta que eu sei que não é viável ali na frente para a gente fazer a execução da forma correta, fazer toda a execução que precisa ser feita, eu falo, ó, não vai enquadrar no orçamento, não dá para fazer, vamos mudar uma coisinha aqui, vamos mudar, porque assim, o que a gente trabalha hoje, o pessoal chega e fala, ó, eu tenho um dinheiro ali, eu quero construir a casa do meu sonho e tal, vamos lá. Daí eu não vou vender mentira, eu vou falar, ó, eu sei que seu sonho é construir uma casa, tal, mas vamos sentar aqui e vamos ver até onde a gente consegue chegar. Vamos fazer chegar o mais próximo possível de acordo com o orçamento. Legal. Cara, a gente vai conversando, vai tendo a reunião e também daí envolve o cliente também junto com envolvia, né, com nós dois, né? Agora vai envolver mais comigo. Mas cara, comunicação até com o próprio cliente mesmo, acho que foi uma base mesmo aí para nós. Que legal, que bacana, cara. Eu conheço um pouco esse mercado aí, porque eu tenho uma empresa que presta serviço para engenheiro e para arquiteto. Legal, Tenho a Sincad bacana, Soluções. A gente presta serviço bastante para arquitetos aqui. Em Pinda eu legal, tenho poucos clientes, mas eu tenho clientes espalhados no Brasil inteiro. Através do WhatsApp a gente pega bacana. contato e vai oferecendo. Serviço mesmo de 2D e de maquete eletrônica, né? Ah, bacana, legal, bom Então eu saber conheço disso aí. bastante esse mercado aí. Então sua irmã é arquiteta e você é engenheiro, né? Isso, Eu conheço um exatamente. pouco essa relação aí de arquiteto com engenheiro. Mas que legal que você falou, cara. Então, vocês iniciaram assim, com a visão de se comunicar bem, né? E outra, cada Sim, um na sua área, cada um num canto, cada um fazendo aquilo que sabe de melhor e um respeitando a voz do outro, né? E isso você acredita sim. que está dando certo, que deu certo todos esses anos aí, né? Cara, Vocês para fizeram mim, esse acordo desde o início ou não? Foi assim, foi intuitivo, assim? sinceramente, a gente falou assim, ó, se começar a abalar o nosso relacionamento como irmãos, a gente vai parar. Legal, Foi esse o acordo, assim, que no contrato nosso de irmãos estava isso. entendi. E só que assim, no fundo a gente tinha consciência que daria certo, sabe? Que pela sempre a nossa amizade sempre foi muito amigo, muito cúmplices mesmo, sabe? Legal. Então, como a gente já havia vivido toda essa jornada aí como irmãos, né, de cumplicidade principalmente, a gente só quis fazer um algo novo, mantendo a nossa essência. Que legal. E ela é mais velha? Ela tem 34 anos, é mais velha. 34. Não é tanto, Isso. tanto mais não, né? É, Legal, é quase, bacana. quase igual. Aí vocês iniciaram então a construtora, né? E como que foi essa questão de serviço, de vender serviço, que agora, né, agora é de vocês, vocês têm que fazer toda essa venda, né? Tratar com os Sim. clientes, tratar com os colaboradores.
Como que foi essa gestão, assim, de pessoas e essa parte também de vender agora serviço? Como que foi? Sim, na primeira obra nossa, foi bem assim, bem, não é confusa a palavra, mas foi bem, assim, foi bem trabalhoso. Uhum. Porque para mim era muito novo, assim, apesar de eu já administrar uma equipe, eu fui administrar uma outra que era um empreiteiro, que ele prestava serviço para nós, e ele era o nosso contratado. A partir Sim, dali, ele contratava as outras pessoas e era tudo responsabilidade dele, entendeu? E, assim, são ideologias de trabalho diferentes, sabe? Assim, não houve aquela conexão. uhum. Daí acabou que, cara, para mim, foi um aprendizado incrível de estar com ele. Eu aprendi bastante com ele, da mesma forma que eu acredito que ele também aprendeu comigo. Mas isso falando como assim, pessoa, um conversando com o outro. Porque do profissional fluiu bem, foi incrível. Foi casa que a gente passa na frente hoje, olha lá e fala, cara, foi a primeira casa que eu construí, que Que legal. satisfação. E ver que, assim, tá incrível a casa, tá bem, você vê que tá bem construída, você vê que a pessoa que mora lá tá cuidando bem, que, cara, isso também é coisa bobeira minha, mas às vezes eu passo na frente, daí eu olho e falo, cara, que legal ver que a pessoa tá cuidando mesmo daquela casa, assim, e saber que todo o cuidado que a gente teve tá sendo contínuo com a pessoa que tá morando ali, sabe? A pessoa vai fazendo a manutenção na casa, de pintura, da estética em si, né? E, Aham. cara, é incrível, apesar de no começo. A primeira obra eu acho que já veio pra testar a gente, Pra pra pôr na testar mesmo. aprovação. E foi assim, cara, uma vibe de. Porque minha irmã ainda tava no escritório dela ainda, Uhum. e trabalhava lá e fazia dividindo os horários assim na construtora comigo. E eu já tava só na construtora. Cara, daí foi. Assim, às vezes eu não conseguia falar com ela na hora, porque ela tava numa reunião do trabalho dela, daí eu tinha que resolver, eu resolvia, daí eu falava para ela, daí eu só informava qual que foi a solução, como que eu fiz. Então, por isso que eu falei, a comunicação para nós foi essencial, porque assim, na primeira obra também já aconteceu tanta coisa, assim, de ter que resolver e assim, resolver rápido, decidir com o cliente ali na hora, tá com o cliente escolhendo o piso ali, daí eu tinha que já sabia qual a desenvoltura de qualidade que teria na casa, e assim, eu não podia ter o aval do arquiteto ali no momento, sabe? De acordo com Entendi. o que ela imaginou também. Daí, cara, pela comunicação que a gente já tinha tido em outras reuniões antes disso, foi aonde eu consegui tomar essas decisões sozinhos. Porque apesar de ter tido a decisão sozinho ali, eu já sabia qual era o pensamento lá, entendeu? Porque já havia essa Aham. comunicação. E tem essa conexão também, né? Sim, Legal, bacana. exatamente. Então, o primeiro a construção já deu uma experiência boa para vocês e continuar. Sim, Que graças legal. a Eu Deus, cara. eu gosto de explorar um pouquinho esse início, porque, a Aham, ideia aqui é pegar essas pessoas mesmo que estão bem no início ali, ou que está querendo começar, aham. né. Então a gente vai explorar um pouquinho essa parte aí de você, que vai ser bem legal para essas pessoas. E vocês fizeram um plano de negócio? Como que foi o planejamento, assim, para iniciar? Ou não, iniciou e como é que foi? Cara, no início mesmo, na verdade, foi de sopetão, assim, porque tanto eu quanto ela, a gente não ia ter o capital para iniciar, entendeu? Daí o Aham, nosso pai foi pai, assim, incrível, pegou e falou, não, ó, tá aqui, ele tinha um terreno já, e falou, vê, passou alguns fornecedores dele, daí a gente, a partir dali, assim, dele ter pontapé inicial ali, o juiz apitou, iniciou o jogo, meu pai deu o primeiro passe. Daí depois entendi, a gente foi criando ali as jogadas para fazer o gol. E foi entendi. assim é, planejamento, a gente sempre tem um planejamento anual que a gente faz. Então assim, era um planejamento das metas, né, igual eu faço as metas que eu faço para mim no particular, a gente Uhum. fazia também para a construtora, falar, ó, a gente vai atingir, vai fazer venda de tantas casas, vai construir tantas casas, vai aumentar 15, 20% do nosso faturamento, como que vai Faturamento. ser e tal. E, cara, foi dessa forma, entendeu? Assim, porque a gente tinha muita a parte funcional de como funcionava para construir, para vender, para partir para documentação de financiamento, tudo isso a gente sabia muito. Porém, a Aham. administração da empresa, cara, isso para a gente foi Foi no caminho mesmo. no percurso, exatamente. Foi Aham, aprendendo no decorrer aí. A gente entendi. tem, graças a Deus, o nosso ciclo de amizades aí tem bastante pessoas que a gente confia, assim, que foram no início, assim, de advogados, dando auxílio na parte contratual, Uhum. contador da parte contábil. Foi assim, com essas pessoas que, graças a Deus, também auxiliaram, que eu falo assim, eu e minha irmã, a gente iniciou. Cara, beleza, com a ajuda do meu pai, a gente iniciou, só que não dá para falar que foi só eu e ela, entendeu? A gente teve maior porcentagem. Isso é nítido que era a Uhum. nossa empresa. Se a gente não fizesse, ninguém ia fazer. Aham. Mas, cara, teve os auxílios aí de outros profissionais, a equipe que está com a gente hoje.
É uma equipe que está desde 2015. Essa equipe só não fez as 2 primeiras casas com a gente. Olha que legal, cara. Depois a equipe que está com a gente já faz aí 6 anos, se eu não me engano. Desde 2015, Entendi. né? 15, não, foi isso, final de 2015, faz 6 anos, 6 anos, 6 anos e meio. Certo. Daí, assim, que é um zelo aí que a gente também gosta de ter com quem tá com a gente, sabe? De nosso empreiteiro tá há bastante tempo aí com a gente. E, cara, a gente acaba envolvendo com a família, tal, a gente entende a família. Então, assim, a gente tem as exigências de trabalho, ele tem as exigências dele como funcionário. E, cara, Uhum. a gente tem também essa comunicação com ele. De, cara, tá Legal. ruim? Beleza, vamos conversar. Vamos lá, vamos tomar um café. Daí vai funcionando dessa forma, entendeu? Entendi. Então a consultora é você e sua irmã, né? Sua irmã tá desligando agora e vocês têm os Sim. contratados, né? Isso, Da exatamente. empresa mesmo, são só vocês dois? Isso. São, Uhum. assim, são nós dois, ela tá, como a gente tá se desligando, e o Uhum. empreiteiro, assim, ele tá com a gente com um contrato de prestação de serviço. Então, Que assim, cada legal, obra é um contrato, não, que legal. não há o registro, entendeu? Uhum. E entendi. Então a comunicação com esse profissional me fala um pouquinho assim dessa comunicação, né? Porque é uma coisa também que é muito importante para as pessoas quando ela for contratar, né? Esses terceiros, né? Sim, Eu acho que o principal é a comunicação, né? Essa gestão ali da comunicação. E eu imagino sim, nesse setor de construção como a comunicação tem que ser eficaz, né? Tem que ser bem precisa ali. Conta um pouquinho assim sim. desse período aí que você está com essa. Você falou que está com a mesma equipe, né? Há bastante Isso, tempo. exatamente. Eu tenho muitos princípios, assim. Na verdade, eu tenho o meu princípio de vida de, cara, fazer o meu melhor sempre. Então, assim, Uhum. eu falo para a pessoa que na Bíblia tem lá, Colossenses 3:23, faça para as pessoas como se estivesse fazendo para Deus. Então, cara, eu tenho a consciência que eu estou construindo uma casa que a pessoa sonhou talvez a vida inteira. Teve pessoas de Perfeito. 60 anos que veio comprar casa com a gente, cara, 60 anos batalhando para comprar uma casa, entendeu? E imagina, eu vou entregar algo ruim para a pessoa? Não posso. Assim, o meu princípio é esse, não posso. Eu tenho que entregar o melhor para a pessoa. Uhum. E quando eu fui contratar, que eu fui chamar esse pedreiro, a gente foi fazer um primeiro teste com ele numa obra, cara, eu comecei a buscar isso. Ele tem o Entendi. meu mesmo princípio de visão que eu. Ele vai querer entregar para a pessoa o melhor realmente? Ou ele está aqui por causa do dinheiro? Ou ele está aqui porque ele está precisando do emprego e está desesperado? Não, eu não quero isso, entendeu? Cara, o cara está precisando de emprego, legal, a gente está com vaga, a gente contrata. Mas o cara tem que entender que a nossa ideia de trabalho, a nossa missão aí é sempre entregar o melhor para as pessoas, para a pessoa daqui, cara, 10 anos lembrar de mim e querer tomar um café comigo, cara. Entendeu? Assim, Perfeito. que isso acontece. Tem um casal de amigo nosso, a gente construiu uns 3 anos atrás. Eu falo amigo porque, assim, a gente construiu a casa para eles e, pra você ter ideia, chamaram a gente de chá de bebê, chá de revelação da criança, entendeu? Então, assim, Que legal. pelo zelo, a gente ter essa situação, sabe, de querer realmente fazer sempre o melhor, apesar de ter briga, ter atrito, cliente vai falar que isso é ruim, o cliente vai falar para você que ele não quer aquele piso porque ele quer um porcelanato, ele não quer um cerâmico, quer um porcelanato, mas no contrato é o cerâmico. Então, assim, Entendi. vai ter divergência? Vai, muita. Então, assim, o que eu não hoje, o que eu entendo e não deixo. Cara, show. Então, Paulo, você estava falando para mim dessa parte de comunicação. Você tem assim com os seus contratados aí, que você contrata essa equipe sua de pessoas que constroem para você. Você falou que o principal ponto que você foi buscar nessa comunicação é que esses contratados também têm os mesmos valores que você, os mesmos princípios que você. Isso é bem Sim, bacana, cara. Isso é bem bacana. Sexta-feira mesmo eu gravei um vídeo no canal lá do Empreender Mais, que eu estou fazendo uma lista de vídeos para ajudar pessoas que querem começar. E o primeiro passo que a gente bacana. acredita que a pessoa precisa iniciar quando abrir o seu negócio próprio é primeiro buscar o autoconhecimento, né? E nessa sexta-feira eu falei para identificar os seus valores antes de iniciar o seu negócio. Porque aí você consegue usar os seus valores na sua empresa, né? E aí isso é um exemplo bem bacana que você usou. Você conhece esse valor seu, esse princípio seu de fazer o melhor sempre. E quando for fazer essa contratação de uma pessoa para trabalhar com você, essa pessoa também tem que ter esse valor. Olha que legal. Aí, Sim, né? Pode falar, pode falar. eu acho que tem que gerar uma conexão ali, né, sabe, desse entendimento, porque eu acredito muito que, assim, eu não vou estar na obra para levantar uma parede. Então, o meu pedreiro tem que saber como eu quero que aquela parede seja levantada. Como ele vai saber? Pela comunicação. Daí também eu tenho a questão de como eu vou me comunicar com ele.
qual é o estilo de comunicação do meu pedreiro. Ele está entendendo como eu estou transmitindo a informação para ele? Ou Uhum. eu tô... Porque não adianta nada eu começar a falar de tensão, de cisalhamento, enfim, qualquer situação lá diferente, qual a tensão, qual a força daquela laje, daquele pilar, cara, ele não vai entender, sabe? Então, assim, eu não tenho porquê, não que ele não vai entender, ele vai entender, mas assim, eu só estou dando um exemplo que talvez ele não entenderia. Então, por que Uhum. eu ficaria usando nomes técnicos, sendo que eu posso falar de uma outra forma, usar uma outra linguagem para fazer o entendimento, sabe? Legal. Acho que Legal, bacana. Show de bola. Então, além de se comunicar, tem que se comunicar de forma eficaz também, né? Entender que sim, a mensagem tem que chegar, né? E não importa do jeito que você exatamente, fala, importa do que o outro escuta, do que o outro entendeu, né? Legal. Bem exatamente. bacana. Eu acredito que a comunicação para você é um grande desafio aí, né? Além da gestão dessas pessoas, é a comunicação também. Sim, sim. Eu acho que assim, é algo que, cara, desde a época até de escola mesmo, sempre gostei eu sempre fui comunicativo, entendeu? Uhum. E, cara, eu às vezes, assim, por falar bastante, às vezes eu sempre me achei um pouco atrapalhado, sabe? Assim, eu falava assim, nunca vou conseguir ser um professor, porque para eu explicar uma situação, eu falo muito. Até esses tempo atrás, um amigo falou, cara, você é prolixo. Eu falei, o que é isso? Daí ele falou, você explica muito, cara, você fala muito, então, assim, você já deu a informação, sabe? Então, assim, é o que você falou, tem que chegar a informação, a comunicação ali tem que ser de forma eficaz. Eu posso falar 1000 palavras, sendo que em 2 eu poderia ter resolvido, entendeu? Então, Entendi. acho que a eficácia eu acho que é a chave mesmo ali da comunicação. Sim. E é treino, viu, cara? É treino, Paulo, é treino. A gente, assim, que é prolixo mesmo, que fala bastante, né? É treino. Que a gente, às vezes, tenta explicar 10 vezes a mesma coisa, né? É, Mas é ter esse entendimento, é ter essa clareza desse seu lado e aplicar depois no negócio, né? Aplicar na comunicação. sim. Mas me conta um pouquinho desse período aí, todo esse período desde o início, aí com a sua irmã, como que foi esses 7 anos? Não, tá indo para 8 anos já, né? Indo para Isso, vai, 8 para 9. completa 8 agora. Aqui em dezembro completa 8, né? Dezembro? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 Vai fazer 9 anos. completou 8. Vai É. fazer 9 em dezembro. Meu Deus. Falei as informações erradas aí. Não, imagina. Mentira, não é 8. Tá corrigido, tá corrigido. Caramba. Vai Nossa, fazer nove top. anos, então. Cara, legal saber que tá mais perto do 10 que do 5. Ah, já passou um Cara, período bom aí desses 5 anos aí, agora indo para os 10. sim. Legal. É, Legal. É bem difícil aí, é. A maioria das empresas aqui no Brasil quebra nesse período aí. Você já é, tá indo bem. graças a Deus aí tá fluindo aí, tá sendo cheio de alegrias. Que legal. Mas me conta um pouquinho nesses 7 anos aí, trabalhando aí com construtor, trabalhando, fazendo gestão de pessoa, comunicação. Me fala aí alguns momentos assim que foi difícil, ou momentos bons aí de conquista, só pra gente explorar um pouquinho. Cara, difícil mesmo. Eu acho que a situação mais difícil que ocorreu comigo foi essa mesmo, até que eu falei no início, sobre o Instagram, né? Daí eu acho que o Uhum. Instagram veio aí como a válvula de escape que eu precisava, porque, cara, foi um período aí que se eu não tivesse realmente ponderado meu tempo para ter essa divisão aí do meu trabalho, que é a construção, e vou pôr como um hobby, né? Que na época, até hoje é um hobby ainda, assim, cara, é uma coisa que eu faço. Eu tenho um compromisso, mas não é tão compromissado como a construtora, né? Uhum. Enfim. Cara, foi. Sim, pelo que é o diagnóstico da psicóloga, foi, cara, por pouco não virou uma depressão, entendeu? Então, assim, Entendi. eu acredito muito que essa situação foi a mais difícil, foi para mim. A minha situação foi que eu não conseguia ponderar meus horários, eu não conseguia ter Fazer a uma regra gestão de do tempo aí. horário. Exatamente. Então, assim, muitas vezes eu estava em festa, trabalhando, eu estava na igreja respondendo cliente, eu estava com os meus pais, com meus avós respondendo cliente. Cara, e assim, acordava para ir no banheiro lá à noite, respondia cliente, cara. Voltava Entendi. deitava na cama respondendo. Então, assim, eu não conseguia ter talvez um tempo para mim, entendeu? Um tempo assim para eu pensar, começar. Chegou um momento que eu comecei a pensar tanto em entregar algo para o meu cliente, em realmente fazer algo, comecei a sair um pouco da minha essência, da minha filosofia de trabalho, dos meus princípios, para tentar de alguma forma querer realmente entregar o melhor, sabe, para o cliente, assim, de eu tenho que entregar o melhor de acordo com as condições do contrato, da condição financeira, da compra, que foi aquela situação. Uhum. É, e por alguns motivos, algumas coisas que eu escutei durante o processo, alguns insultos, algumas situações que ocorreram,
que, cara, eu comecei a me sentir mal e realmente foi um estresse de trabalho por conta que eu não simplesmente não ponderava meus trabalhos, então eu não tinha um período de descanso. Então Entendi. eu dormia, mas eu descansava, eu dormia para descansar, mas eu não descansava. Toda hora que eu estava acordado, eu estava pensando em trabalho e estava trabalhando. Apesar de ser muito importante o trabalho, assim, a gente vai produzir o que a gente, eu, como empreendedor, a gente produz o que a gente trabalha. E eu comecei a levar isso para minha vida e eu comecei a deixar de ser produtivo, porque mais vale 10 horas trabalhadas com 8 dormidas e descansado do que 20 horas trabalhadas com só 4 dormidas e você não vai estar descansado. Uhum. E o, muita gente fala assim, você trabalha no escritório, você mexe, você não trabalha no físico. Cara, eu trabalho no físico um pouco, não tanto quanto um pedreiro, cara, como, pô, o ajudante fica lá no sol, lá, tal, eu fico no sol Uhum. com eles, ó, vocês já ouviram uma massa com eles lá, faço um concreto lá Uhum. sem problema. Mas, Uhum. cara, assim, eu tenho essa divisão, só que o estresse mental também começa a envolver, sabe? De assim, Uhum. porque quem empreende é seu próprio chefe. Só que a pessoa tem que, cara, eu conversei uma vez com um primo meu, que ele também é empresário. Falei, a gente saiu, falou, a gente saiu conversando e saiu na frase assim, cara, a gente como empreendedor, a gente sai para entregar currículo todo dia, porque a gente Uhum. depende do cliente, a gente depende de um contrato para a gente ter o nosso emprego. Então, assim, Uhum. apesar da gente conseguir fazer o nosso horário, a gente conseguir ter os nossos cara, o nosso dia a dia é de acordo com a nossa agenda, beleza. Só que se não tem contrato, não tem trabalho, entendeu? Então, assim, você precisa ter, eu acredito que, assim, para ter um fluir, você tem que estar muito bem equilibrado. Você não pode, por exemplo, estar trabalhando muito e descansando pouco. Cara, trabalhou muito, descansou pouco, você vai trabalhar pouco no outro dia. Você vai trabalhar a mesma quantidade de horas, mas vai produzir pouco, entendeu? Então, eu Entendi. acredito muito nisso, em ter uma Um vida equilíbrio. em equilíbrio, exatamente. Uhum. Entendi. É que no começo é difícil, né, Paulo, equilibrar, assim. Mas depois não adianta, você Sim. vai ter que correr atrás do equilíbrio o máximo possível, porque assim, quando você começa o empreendimento, você desequilibra um pouco mesmo, né? Na verdade, você precisa Sim. desequilibrar, senão o negócio também não vai, né? Você precisa Uhum. dobrar um pouco a hora trabalhada, como as pessoas que trabalhavam assim para outras pessoas, que tinham horário certinho, quando as pessoas abrem esse negócio, no começo tem que batalhar mesmo. Às vezes é Sim, 16 horas, 14 horas, 16 horas trabalhando. Mas depois tem que ir buscando o equilíbrio. O ideal desse exatamente. equilíbrio é justamente você agregando pessoas, né, para dentro do seu negócio, para você Sim, começar a delegar um pouco as suas tarefas, você não ficar o tempo todo ali trabalhando, porque assim, empreendedor já trabalha 24 horas mesmo, né? Porque ele vai para a casa sim, dele e lá na casa dele está pensando no dia da manhã, ou tá na semana que vem. Ah, se já ganhou sim, a semana e está pensando no outro mês, é assim. Mas quanto mais você, mais rápido possível, você começar a delegar funções, agregar pessoas, justamente para uma, sei lá, numa cobrança de um cliente, não chegar diretamente com você, chegar primeiro num filtro uhum, de uma pessoa que está te ajudando. É aí que você vai começando a equilibrar de novo a situação, né? Então você falou que sim, o momento mais difícil para você foi nesses dois últimos anos, principalmente quando começou a pandemia, que também a gente sim, ficou meio também perturbado com tantas coisas ruins que aconteceram e com tantas informações, com tanto medo que foi gerado, uhum, né? E isso tudo sim, acumulou aí e te deu um estresse muito grande. sim, E aí você foi é, procurar uma ajuda de uma psicóloga e ela te sim, indicou a fazer trabalho menos e vai fazer um hobby. Aí você encontrou exatamente. o hobby na Outro página do trabalho. Instagram, um outro trabalho. É isso que eu quero explorar agora. Essa, 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 essa caminhada sua para um outro negócio aí. Porque começou com hobby, hoje eu vejo o seu Instagram aí, eu vejo que ele já está meio que já se profissionalizando, né? Conta um pouquinho Sim. dessa história aí. Como tá virando um negócio agora, o Instagram? Você pensa também em ficar com as duas coisas? Como que é? Com os dois negócios? Cara, são duas áreas da minha vida assim que eu sempre gostei muito, sabe? Até eu não consigo até explicar o porquê que eu gosto tanto de um e tanto do outro, sabe? Talvez é Uhum, porque eu sei, nos dois ambientes eu sempre estou envolvido com pessoas e, cara, eu amo estar entendi. com pessoas, entendeu? Legal. Então, comecei quando eu teve essa transição assim, foi realmente tudo muito novo, tudo muito com medo mesmo, né? Como eu até disse no começo, cara, com medo mesmo de ouvir alguma coisa que eu não estaria preparado para ouvir, porque internet era algo para mim É, que eu não fazia ideia como funcionava, assim, como lidar com tudo, e sabia que ia ter muita gente que, cara, eu tô lá e você tá lá para ser julgado, você não tá. Até falei para minha esposa esses dias, eu falei, cara,
no Big Brother lá, a galera tá lá no Big Brother pra ser julgado 24 horas, mas a gente que tá colocando a cara a tapa no Instagram, a gente também tá sendo julgado 24 horas. Sim, Você sim. posta uma opinião sua, a pessoa não gostou, já era, não quer mais te acompanhar. A pessoa já vai falar mal de você pra alguém, e simplesmente porque não gostou do posicionamento, entendeu? E E você tinha receio sim, disso? eu tinha bastante, justamente por causa dessa transição, né? De cara, eu comecei o Instagram ali por esse tratamento psicológico. Eu já estava mentalmente fraco, entendeu? Entendi, E perfeito. graças a Deus, hoje eu mentalmente acredito muito que eu tô, assim, bem fortalecido, sabe? Também tem a questão da fé, que a fé fortaleci muito nesse período também, sabe? De Legal. 2020, 21 ali, cara, pra frente foi... Acho que muita gente aí por causa da pandemia mesmo, acho que muita gente enfraqueceu na fé e muita gente fortaleceu. E Sim. eu, graças a Deus, consegui fortalecer mesmo por vários aspectos que eu vivi. E Uhum. sobre o Instagram, que começou a dar certo, assim, foi inesperado, falar a verdade. Eu não esperava que ia. Hoje, quase 2 anos que vai completar, daqui a um mês completa 2 anos de Instagram. Cara, eu não fazia ideia que eu ia estar atingindo mais de 30 mil pessoas. É Que absurdo legal, para mim, sabe? E eu legal. falei, cara, eu moro em Pinda, cara. Pinda tem 180 mil habitantes. Cara, 30 mil imagina, daqui a pouco eu vou atingir uma população assim que é a maior cidade que eu moro. E se Deus quiser, vai Sim. acontecer isso. Vai acontecer. É, e sobre parar, cara, eu não penso em parar nenhum nem outro, de verdade. Só se por algum motivo mesmo, assim, sei lá, se Deus mandar mesmo parar, porque eu amo construir. Se, por exemplo, a questão de, falando em dinheiro agora, se o Instagram começar a dar muito dinheiro e eu tiver uma vida muito boa vivendo do Instagram, cara, minha renda principal, meu principal Negócio? área de negociar, de empreender vai ser o Instagram, mas eu Aham. vou continuar construindo, entendeu? Eu vou continuar ali, lógico que pisa um pouquinho no freio ali e tal, vai fazendo ali Uhum. com mais calma, com mais cautela, porque também, só que são situações, porque eu penso tudo isso vivendo em Pinda. Mas, cara, quem garante que por conta do Instagram eu não tenho que ir para outro lugar, sei lá, para outra cidade, talvez morar em São Paulo? Sim, Cara, sim. eu Que é não possível sei, de assim, acontecer, né? É bem possível. exatamente, Uhum. não é longe, não é assim, apesar de São Paulo também não ser longe, só que, cara, vou ter que vir todo dia para Pindas para ver, pra acompanhar a obra, entendeu? Para acompanhar a Uhum. execução. Então, cara, se acontecer algo muito assim de diferente mesmo. Entendi. Mas que eu já falei para minha esposa, eu já falei, ó, não importa, eu posso, sei lá, o Instagram ficar gigante, eu ainda vou construir um prédio de 16 andares. Que Eu legal, que ainda legal. vou. Ah, mas está tudo conectado, né? O quanto mais você gerar negócio lá no Instagram e se dedicar lá, é, vai gerar mais recursos também para a sua empresa também de construção, né? Mais recursos no Sim. sentido do quê? De às vezes de contratar um colaborador que tem uma parte de gerência, né? Que Uhum. ele fica delegando para você, que você passa os seus princípios para ele e ele dá conta disso para Sim. você, né? E você vai colocando Uhum. recurso para ele, né? Às vezes entrar Sim. numa, né, às vezes até com um sócio mesmo. Você falou que sua irmã está desligando agora, então você vai Uhum. acumular mais funções agora, né? Que Sim, loucura, né, cara? bastante. Tudo ao mesmo tempo. Doi- Doideira. Tô até o escritório novo aqui. Eu tava, por conta de dela estar se desligando, eu fui para trabalhar em casa. Daí eu falei, vou montar meu escritório aqui na minha casa. Mas, cara, Uhum. impossível trabalhar dentro de casa. Eu tô com uma criança pequena, eu tenho um filho de 1 ano e 10 meses. Então, assim, Nossa, se ele tá acordado, ele tá lá, papai, sim. papai é YouTube, ele não fala YouTube, mas ele pede o YouTube, daí Aham. ele fica lá, ele pede colo. Então, assim, cara, empreender em vários momentos, assim, e diariamente você precisa seguir uma linha de raciocínio para você concluir, iniciar ali Você iniciou uma situação de trabalho, você tem que iniciar e terminar ali naquele momento. Cara, ele ficou me interrompendo, eu falei, vou pro escritório de novo, não dá, eu preciso assim. E a minha disciplina, eu comecei a ver que minha disciplina não tava mesmo mais por estar em casa, sabe? Uhum. Em algum momento, eu tava em casa, tô no WhatsApp falando com um amigo, sabe? Assim, e enfim, foi Gera parte de conforto, um. né? Exatamente. Eu falei, preciso estar naquele ambiente de trabalho. Então, tô no escritório novo, tá? Passei esses semana, faz uns 10 dias, mas uma semaninha. Eu tô no escritório novo e tal, até para atender melhor também os clientes, né? Ter, Sim. assim, um lugar para receber e tal. E, cara, é... acho que, cara, é isso. Minha Mas essência mesmo. me conta um pouquinho do Instagram, me conta um pouquinho como que ele foi crescendo, quais os conteúdos que você geram lá para as pessoas que não conhecem, e qual que é a ideia de gerar mais conteúdo agora. Eu vi que você está também indo pro YouTube, né? Eu vi sua postagem de hoje, que você Sim, está anunciando já. Conta um pouquinho pra gente desse, desse novo projeto agora. sim. Cara, em relação ao Instagram, no Instagram em si, a minha ideia vai ser continuar postando preparos, receitas, dicas de churrasco, que são os vídeos mais curtos, né, de até 1 minuto e meio.
Nos stories eu falo bastante do meu dia a dia, tem bastante dicas eu posto também sobre algum tipo de corte, alguma coisa isso relacionada aos stories mesmo. Porque no feed em si, eu priorizo mais preparos, mais assim, eu cortando uma carne, eu fazendo, cara, alguma situação assim que eu, por exemplo, vou postar um preparo de uma costela, por exemplo. Eu vou fazer uma chamada antes, fazendo assim, tirando o osso da costela, fazendo assim esse tipo de vídeo, já trazendo pro vídeo que é como é o preparo, entendeu? Que é Entendi, o perfeito. Instagram, e no Instagram é churrasco, e preparos de proteínas em geral. Eu falo assim, receitas Legal, de proteínas. Daí é carne, frango, o peixe. Agora, Semana Santa ainda vai ter uma receita lá. que legal. É, e no YouTube, a minha ideia, de verdade, é assim, desde o início, eu sempre falei, sempre minha oração era, eu quero entregar para os outros toda a minha gratificação do abraço que eu recebia através do meu direct lá, que eu sou grato pela minha melhora, entendeu? Por eu não ter Legal, cara, legal. entrado numa depressão mesmo. Agradeço mesmo, principalmente, primeiro a Deus, minha família e, cara, e a galera que me acompanha Que lá. E bacana, por, show de e bola. por nossa, eu também, eu acho show de bola. Modéstia à parte. Daí eu iniciei com eventos em outubro, Uhum, do ano passado. Faz pouco tempo e tal, assim, eu já combinei com a minha esposa, eu não vou fazer muito porque eu tenho que ficar com a minha família também. uhum. Então, geralmente eu pego, assim, só no final de semana e um evento por final de semana e esporadicamente abro um segundo evento, mas bem reduzida a agenda mesmo. É, e daí, assim, eu comecei a viver eventos, viver essas situações, assim, e voltando um pouco sobre preparos. Preparo profissional, eu digo, não Uhum, preparo de receita. uhum, Antes de eu iniciar os preparos, eu fui atrás de como funcionava. Daí eu fiz workshops, eu fui fazer curso de como era a uhum, entrega de um evento, como eram os cálculos. A Lua me ensinou sobre calcular cardápio também e tal. uhum, Daí eu fui no Isso é Churrasco, do Fernando Sorocaba, não sei se já ouviu uhum. falar. Sim, sim. É o show dos caras que faz churrasco. Então, assim, Uhum. eu em 6 horas de serviço, mais ou menos, lá, eu fui para preparar mesmo. E eu fiquei na Legal. estação de hambúrguer lá, cara. A gente serviu 2.000 hambúrgueres em 4 pessoas. Tinha o capitão da estação e eu e mais dois, mais quatro. A gente serviu, assim, fez 2.000 hambúrgueres lá e, cara, servimos uma galera. Foi, assim, absurdo. E tudo atrás de experiências, me preparando para entregar algo para quem me contratasse, entendeu? Daí eu Entendi, entendi. iniciei e tal, e comecei a ver que de verdade, sendo sincero, assim, se trabalhar mesmo com um churrasco aí, entregando, fazendo churrasco durante a semana tal, indo atrás, cara, dá para faturar uns 10 mil por mês aí tranquilo, assim, ó, de Que verdade, legal. entregando algo diferente. Lógico, daí assim, você não vai ser um churrasqueiro, você vai Uhum. ser um cara você vai entregar um evento, você não vai entregar um É um churrasco, evento. entendeu? Uhum. Assim, é o Traga que eu uma falo pro experiência, pessoal. né? Exatamente. Uhum. E também, cara, o evento para mim também já é o plus desse tratamento aí, porque, cara, eu tô envolvido com pessoas. Eu fiz evento para 100 pessoas, 120 pessoas, fiz evento para 10 pessoas, já para 15 pessoas. Cara, é Que assim, legal. é gente que me contrata para casamento, é gente que me contrata para aniversário. Então, assim, são datas especiais para aquela pessoa. E Sim, de alguma sim. forma eu tô entregando algo ali, entendeu? Então, Que assim, legal, cara. para mim acaba sendo especial. Cada evento é uma situação especial, diferente para mim. Que legal. E vendo tudo isso, daí eu comecei a pensar, preciso entregar algo diferente para o público. Eu preciso fazer algo e assim, o que eu posso entregar? Falei, cara, vou entregar minha experiência para a galera e não quero cobrar, apesar porque assim, eu falo, não quero cobrar, mas beleza. No Instagram, o YouTube monetiza. Então, cara, Uhum. se eu entregar algo bom para o público vai assistir cada vez mais. O público assistindo vai ser uma consequência à monetização, entendeu? Sim, sim. Mas eu não quero, assim, eu não vou, por exemplo, o que eu quero fazer realmente um projeto que inicia agora dia 5, cara, eu vou falar o que que é uma parrilha, eu vou falar o que que é uma churrasqueira em si, o que que é a grelha, Legal. como que é, então assim, a primeira aula já é isso, entendeu? Daí na segunda, cara, como que vai ser a situação para fazer a manutenção da churrasqueira pós-evento, como é a limpeza, como é essa estrutura, daí depois no outro, como preparar uma proteína, um acompanhamento e saber a montagem do prato para entregar para a pessoa, sabe? E assim, de verdade, eu quero, sim, eu até isso assim, a minha ideia mesmo é a pessoa não saber nada de churrasco e ela poder trabalhar com churrasco. A Ah, que minha ideia é legal. essa. Que legal. Você quer passar o seu ensinamento, seus conhecimentos de, principalmente aí de eventos, para fazer uma pessoa ter esse conhecimento para gerar uma renda para ela. Que Exatamente. legal. Show de É, bola. pessoa que, cara, eu vi um pouco dessa necessidade porque,
o Instagram cresceu e vem a galera falando, cara, tô desempregado, me ajuda com alguma Sim. coisa. E acontece, cara. E eu falei, velho, eu preciso ajudar. Só que não tem como eu ficar ajudando financeiramente essas pessoas, sabe? Uhum. Assim, então o que eu posso fazer? Cara, não vou dar o peixe, eu vou ensinar a pescar, Ah, entendeu? mas essa Então ajuda vamos é melhor lá, ainda, cara. Essa ajuda é melhor daí ainda. vamos Você lá. ensinar a pessoa a gerar renda para ela mesma é a melhor ajuda que tem. E não adianta, e quando você gera valor para uma pessoa, é aquilo que você falou. E você tem depois você colhe os frutos. Os frutos vêm, não adianta, né? É, Quanto mais você vê as histórias dos maiores empreendedores, por trás do negócio deles, tava a geração de valor. Tava aquilo que uhum, ele queria mudar no mundo e entregar para o mundo. E depois o negócio vira milionário por causa disso, por causa dessa missão, né? Você já começa com uma missão muito sim, importante, né? Que legal, que bacana, sim. cara. Show de bola, assim, a sua Legal. história aí. Por isso que eu gosto de conversar com o empreendedor. O empreendedor é tudo maluco mesmo. Tá com a construtora, tá com o canal do Instagram, Nossa. tá com o canal do YouTube, tá mexendo com o evento. Olha que loucura, É, cara. daí, pra você ter ideia, a única conexão das obras com o churrasco era quando batia lá e tinha churrasco, Sim. era a única conexão. E o meu empreiteiro não quer mais. Ele falou, não, eu não quero, porque agora, antigamente era na lata, né? Enchia a lata, Aham. subia e tal. Então era um dia inteiro fazendo isso. Agora na bomba, Sim. vai o caminhão e a bomba. 2 horas encheu a laje lá, dependendo do tamanho da casa. Daí Uhum. ele fala, não, eu já vou ter serviço, já vou trabalhar e tal. Daí acaba que acontece, daí no final, assim, alguma coisa, final do ano, final de obra, alguma coisa, a gente vê se Pô, faz algo. agora que era hora de ter churrasco, pô, na laje. Churrasquinho Então, falei, gourmet. agora eu falei, vai que os caras falam, ah, só raiz, não quero não. tem que ser espetinho, pão com linguiça, pão com carne, os caras falam. Eu não quero esses pão com queijo aí, não quero não. Enfim, e é Ô, isso. Paulo, como é que tá sendo seus primeiros contatos, assim, com essa parte digital, né? Porque você vem do mundo físico, né? De um trabalho um pouco mais convencional, né? Como que tá sendo esses primeiros contatos com o mundo, assim, digital? E como que você tá vendo como que você consegue monetizar isso? Por que que eu pergunto isso? Porque tem muitas pessoas que tá começando a visualizar esse caminho. Pô, eu tenho uma experiência aqui, eu tenho uns conhecimentos, eu também quero fazer isso um negócio. O que você tá vendo, assim, os primeiros contatos? Você acredita que dá certo? Qual as dicas que você dá para essa pessoa que quer trilhar esse caminho também? Que quer trilhar o Ir pro caminho digital, no digital, isso, cara, fazer um Instagram, fazer um YouTube, começar a sim. compartilhar conteúdos. Eu indico, assim, independente da área de atuação da pessoa, é ter o Instagram. Hoje o Instagram, ele é um portfólio, cara. O Instagram vai te dar a oportunidade dessa transparência entre a sua empresa e o seu cliente, vai te dar a oportunidade de você falar das suas novidades. Você vai atingir, por exemplo, cara, eu moro em Pina, igual eu falei, tem 180 mil habitantes. Cara, eu posso atingir o Brasil inteiro com a minha empresa, entendeu? Eu Perfeito. posso abre um leque muito grande o digital. Tem um corte de podcast do Thiago Nigro, cara, que eu acho sensacional. Ele fala assim, professor, cara, ele vai ter um limite dentro da sala de aula de pessoas. Na internet não existe esse limite. Ele pode dar aula para uma pessoa, como pode dar aula para milhões de pessoas. A Então, escala é muito assim, maior, né? eu acredito muito que o digital está vindo muito forte, está vindo assim, já veio, já chegou forte já, mas acredito que Uhum. ainda tem muito para crescer. E pra você ter ideia, assim, você pega as principais revistas, por exemplo, a Veja, pega o jornal, a Folha, cara, tudo tá no Instagram. Tem assinatura hoje da Veja no Instagram. Então, Uhum. assim, tá cada vez mais raro o papel, tá cada vez mais raro. Cartão de visita, por exemplo, é algo que eu achava tão importante no meu início. E agora o cartão de visita é digital também agora, cara. Meu Deus. Uhum. Então, assim, a gente está numa era digital, né? Então, o quanto mais a gente explorar, aprender e poder usar mesmo, cara, a ferramenta é aí para usar. Quem quer ir para cima mesmo, e tal, e tiver Uhum. essa constância. Porque o segredo do Instagram é constância, principalmente. Perfeito. Porque ele tem atualizações constantes, então ele está em constante mudança. Então você vai precisar estar em constante estudo. E, cara, você tem que ser constante dentro da plataforma. Não adianta você, por exemplo, você falou vou falar de construção agora. Tô construindo uma casa. Cara, eu coloquei que eu tô batendo laje hoje. Cara, se amanhã eu não mostrar a laje, o processo da cura, a pessoa já vai. Eita, perdão, bati na mesa aqui, Imagina, derrubei. tranquilo. Daí, assim, se eu bati laje num dia, no outro dia eu não mostrei a laje em processo de cura, a pessoa já não vai querer me seguir mais, porque Já eu faz não a sou constante. desconexão, né? É. Exatamente, porque, assim, pessoas querem estar com pessoas. Eu creio Você muito vai nisso. contando uma história ali, elas vão acompanhando sua história, né? Exatamente. E assim, tem que ter. Toda história tem início, meio e fim. Então, assim, você Legal. não pode iniciar e não terminar, ou mostrar só o início, mostrar o final e não mostrar qual foi o meio, entendeu? Que Porque legal.
o meio faz parte do fim, né? Então, assim, a gente tem que mostrar como que foi. Que legal, que legal. E um dos maiores Instagrams, assim, o cara que ganhou esse dia com o Instagram, que foi aqueles Carlinhos Maia. O que ele fazia era Sim, contar história, né, cara? Era isso que ele fazia. exatamente. E para quem tem Sim. um negócio, a sua, vamos supor, igual você tem a construtora, você contar a história desde o início de uma construção até o final, é isso que o pessoal do Instagram gosta, né? Exatamente. É bacana. Tem assim, até algumas que os stories agora eu tô começando a dar uma aprofundada nos estudos, sabe? Uhum. E, assim, eu comecei a perceber e daí eu fui aprendendo isso também, que, por exemplo, o pessoal não quer ver os seus stories para aprender o porquê, Algo, né? qual o ponto da carne. E Uhum. também não tá lá para saber o que você tá fazendo no seu dia, entendeu? Ela quer saber, assim, as duas coisas. Então, assim, tem que dar, assim, por exemplo, eu acordei e dei um bom dia. Cara, beleza, deu um bom dia. Daí a pessoa não, eu vou fazer uma carne. Daí eu tenho que falar como eu tô fazendo aquela carne porque eu vou comer no almoço, entendeu? Não adianta só soltar solto ali, tipo, deixar Entendi. solto lá. Então, assim, não dá para fazer algo que eu acredito que é em tudo na vida. Você não pode fazer nada sem ter uma história mesmo, assim, uma linha de raciocínio, entendeu? Você não pode Perfeito. fazer largado, nada. Então, cara, eu Uhum. acho que e isso foi algo que o Instagram me mostrou muito para a construtora, entendeu? Então, assim, depois que comecei a ter um entendimento sobre o que a pessoa acompanhava, eu comecei a entender o porquê eu escutei algo de cliente que me fez mal. Porque Perfeito. talvez foi algo que, assim, a pessoa viu como iniciou. Daí chegou no meio, a pessoa não consegue mais visualizar, porque no início, assim, é tudo muito visual. Uhum. É montando vigamento, concretando, subindo a alvenaria, concretando os vigamentos, os pilares. Então, começa a ser tudo muito visual. E na hora que chega a parte ali, parou o visual, começa a ser a preparação para o acabamento, não enxerga. Daí a hora que você precisa estar lá E mostrando no dia comunicando. a dia o que está acontecendo, entendeu? Cara, Então que foi legal, aonde, cara. assim, o Instagram me mostrou isso, sabe? De como lidar ali. Que legal, que ensinamento, cara. Até caiu umas fichas aqui também, nesse sentido aí. Essa Legal. esse seu entendimento aí que o Instagram mostrou para você e você conseguiu visualizar agora, porque algo aconteceu com você. Nessa parte de contar a história, de comunicar, de mostrar o início, o meio, o fim. Eu conversei com o Gilson lá da MotoGP, né? Ele falou a Sei. mesma coisa, cara. O cliente não quer só que chega aqui e conserta a moto dele e entrega. Ele quer saber o que que eu fiz, por que que aconteceu aquilo, o que que eu usei, o que que pode acontecer. Então, fazer toda essa comunicação, não só pegar, entregar o produto legal, isso a gente tem que fazer, né? Esse é o Sim, convencional, mas também fazer essa parte de comunicação, de explicar para o sim, cliente, foi isso que aconteceu. E se às vezes deixa de fazer isso, pode ser que fica aí uma comunicação aberta, que é onde pode ser que sim, aconteça alguns atritos, alguns conflitos. Mas que legal, cara, que legal. Então você falou para ter constância, né? Para essas pessoas que quiser sim, começar no Instagram e começar assim, a ideia já de ser seu negócio e contar a história do início, meio e fim. Que legal, cara, que bacana. sim. E já passou até aprendizado É. aqui para mim também, cara. Legal, cara, fico feliz. Ô, Paulo, a gente tem mais 4 minutos aqui. Eu sempre faço uma pergunta para os meus convidados aqui que eu converso aqui, é a última pergunta, mas antes disso, passa a rede social de você e o seu canal no YouTube também, Todas as redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, @obifbarbecue. o Beef Barbecue. Isso. E daí tem o da construtora, que eu iniciei agora, faz pouco tempo. Eu tinha um antigo, e daí por conta da idade lá, que eu quis colocar a idade da construtora em si, não é minha idade que era que estava lá, daí o Aham. Instagram bloqueou, porque não pode ser menor de Sim, 14 anos, se eu não me engano. sim, Daí derrubou, eu criei um novo. Daí tá entendi. iniciando, faz nem um mês que existe lá, mas é Rufato Macedo, @Rufato Macedo. Daí tá lá, Legal, RM Construção. legal. Beleza? Show de bola. Joia? Beleza. E para finalizar, eu gostaria de que você, né, vamos imaginar essas pessoas que querem começar o seu negócio, né, como você começou lá em 2014 junto com sua irmã, né, que está começando o Instagram, né, que faz 2 anos, está começando esse novo projeto no YouTube. Qual dica que você dá para essas pessoas que têm o sonho de começar, mas por algum motivo ainda não começou, tá meio com medo, né? Qual dica que você dá para essas pessoas aí? Cara, a dica que eu dou é começa. Não, você nunca, porque eu falo por mim, eu nunca achei que eu estava 100% pronto para iniciar algo. E Uhum, assim, foi o que eu falei, no começo, quando a gente iniciou, teve situações que eu aprendi no processo, entendeu? Então, assim, legal. quanto mais informações você tiver, mais fácil vai, menos difícil vai ser, porque difícil vai ser, não vai ser fácil. Então, assim, a Uhum, dica que eu dou, espera que vai ser difícil, uhum, já começa, já o quanto antes você puder começar, já começa,
e seja constante e perseverante. Não é na primeira dificuldade você desistir, porque assim, vai surgir dificuldade. Eu comecei o meu Instagram em uma dificuldade e tomou uma proporção que eu Que legal. inimaginável, cara. Então, assim, acho que a dica que eu posso dar aí é comece, não desanime na primeira dificuldade. Dificuldade está aí para fazer você subir cada vez mais. E Uhum. que se prepare, estuda, cara. Estuda, se prepara. Se quer Instagram, estuda Instagram. Se quer o digital, o mundo digital, vai estudar sobre o mundo digital. Se você sonha em ser construtor, sonha em ser um calculista, sonha em ser um médico, qualquer coisa, estuda, se prepara. Eu falo pro meu cunhado, eu falo para ele, meu cunhado tem 11 anos, eu falo, mano, quanto mais tempo você passar estudando, quanto mais tempo você passar na frente de um caderno, de um livro, menos tempo você vai passar no sol. Menos tempo você passar na frente de um caderno, de um livro, mais tempo você vai passar no sol. E isso vai da sua vocação. Você acha que a sua vocação é trabalhar sendo funcional em algo, que você vai e faça com excelência. Agora, se você acha que a sua vocação é estar em um escritório, cara, vai estudar, vai se preparar e da mesma forma que se for para ser funcional, cara, se prepara, estuda, entende o processo, para você saber, independente do ambiente, executar com excelência. Legal. Paulão, obrigado, viu, cara? Valeu. Eu que agradeço a oportunidade, cara. Que Obrigadão, cara. alegria. Valeu, cara. Tá acabando Valeu. aqui, tá? Tchau, tchau. Falou, Manão. Deus Obrigado. abençoe. Falou. Valeu.